Programa Uma Dose de Esperança, com o terapeuta Sandro Barros. Fala pessoal, aqui é o terapeuta Sandro Barros e hoje mais um entrevistado especial. Esse cara veio de São Paulo, não sei se veio correndo, se veio de carro, se veio de avião, eu não sei, o cara veio na raça, 30 anos limpo, super conhecido nos grupos de AA e NA. Eu ouço o áudio dele, os áudios dele, daqui até Búzios, eu vou escutando. Julinho! Tudo bem, Sandrinho? Como é que tá? Prazer, cara. Bom te ver. Pô, muito feliz, cara. Obrigado aí pela sua dedicação, comprometimento, né? Não só com a recuperação, mas com o programa aí. Porque a recuperação é movimento, né? E quando teve essa ideia que vocês aqui do programa falaram, vamos falar um pouco sobre movimento, sobre recuperação, sobre como funciona na tua história há 30 anos, sim. Eu acho muito importante. Porque senão fica assim com aquela ideia de que o parar é o suficiente. Parar é importante, mas não é o suficiente. Precisa mais. Que diferença, é verdade. Né? Tem o suficiente, tem o importante, e as pessoas às vezes querem fazer só o suficiente, que acaba não dando. O suficiente é superficial. Eu preciso me aprofundar em relação ao que é a doença da adicção para que eu possa entender por qual motivo eu paro de usar. Qual que é a ideia do parar de usar e o não voltar mais? Então, quando eu chego a esse programa, eu chego, como muitos chegam, né, aos programas de recuperação, aos atendimentos terapêuticos, psiquiátricos, a toda essa gama que existe dentro do único intuito de fazer com que a pessoa não consuma mais a substância química. Quando eu chego nesse ponto, eu já me encontro falido, eu já me encontro derrotado. Né? E eu preciso entender que eu só chego porque eu estou derrotado. Eu não chego porque eu quero parar. Eu chego porque eu já não consigo mais permanecer da maneira que eu estou. E aí algumas pessoas perguntam para mim assim, pô, mas você é um cara muito forte, você é um cara que mostra aí, tem uma firmeza, tem uma pegada aí para não voltar a usar. E fica parecendo que aquela pessoa que não está mais usando, ela é forte para isso. E o que hoje é muito claro para mim, que o que me faz permanecer sem o uso é que eu sou fraco. Aí que você é forte. É aí que eu sou forte. Poder superior te levanta. É aí que eu entendo que da fraqueza vem a força. Isso aí. Os grupos anônimos falam muito disso. E algumas pessoas pararam de usar e se sentem muito fortes. Eu sou forte, porque eu não uso, eu sou o cara, eu sou fera e tal. E, na verdade, não estão deixando com que a fraqueza que existe neles, que às vezes é a fraqueza em relação a não entender nem o motivo porque usou. Você entende isso que eu estou falando? Nem entende o motivo. Nem entende o motivo porque fazia parte de um grupo que fazia uso e não entende o motivo que fazia parte de uma turma que na turma tinha pessoas que usavam e que, de certa maneira, os que não usavam foram se distanciando e acabou se aproximando daqueles que usavam por causa que tinha algo que eu necessitava ali, que era uma atenção, era ser visto, era ser uma pessoa reconhecida. Então, enquanto eu não entendo esta condição de fraqueza, que é o que me faz permanecer sóbrio, alguns que não sabem disso, eles me olham e falam, ele é muito forte, né? Ele não usa. Sim. Ele não usa. E agora, para mim, é muito claro, né? Eu não uso, não é porque eu sou forte, é porque eu sou fraco. Eu lembrei que às vezes as pessoas chegam para mim e falam assim, você tá curado, você é o cara. Eu falo, não, eu não consegui nada, eu estou conseguindo. A partir do momento que o cara chega para mim, ou um paciente, ou algum admirador, ou a própria família minha, isso é uma armadilha para mim. Porque quando a pessoa fala, você conseguiu, eu falo, não, alto lá, calma aí, eu estou conseguindo. É um dia de cada vez. Sim. Né? Essa mentalidade é importante. Porque senão até aquela pessoa que te ama, que é a sua família, fala que você conseguiu e você, eu sou o cara, então, pô, eu consegui, que aí vem se sentir forte, é uma armadilha. É uma armadilha porque esse processo de repetição que acontece nos grupos anônimos é extremamente importante. E muitas pessoas que, por vezes, acabam não entendendo isso,
elas entendem então essa questão aí que você falou, que o teu familiar traz a fala, né? Você é muito forte, você é muito corajoso, você é o cara da pegada. E o processo de repetição é extremamente funcional. Você veja que os grandes lutadores de artes marciais, eles exercem o golpe e repetem o golpe centenas de vezes para se aprimorar naquele momento onde eles vão usar aquele golpe. Aquele golpe. A prática, A né? prática está nisso. A prática consiste nessa permanência diária de repetição. Inclusive, a prática te leva perto da perfeição, né? Isso aí. Então, você veja, frequentar os grupos de forma continuada diariamente é extremamente importante para uma pessoa que vai se manter em recuperação. Os grupos de AA, de NA, os 12 passos, e lá, Grupos anônimos. né, 90 dias, 90 reuniões. Eu acho extremamente importante a frequência a esses grupos. Eu acho extremamente importante. Um grande pilar que se encontra frequentando o grupo é que se consegue ter um reconhecimento da problemática. Então, se nós fizéssemos uma análise dentro assim, Júlio, como é que você interpreta um pilar dentro da questão de um centro de tratamento, de uma clínica, de um hospital, aí, um sistema psiquiátrico, e o pilar nos grupos anônimos? Eu acredito muito que o pilar dentro do grupo anônimo, que faz com que a pessoa interprete o que acontece com ela, é a problemática. Ele, frequentando os grupos, entendendo ao que se refere o que o grupo tem a oferecer, ele reconhece a problemática. Qual seria? A doença. Que a doença, ela não pode ser somente vista e caracterizada pela substância psicoativa, incluindo o álcool, incluindo as questões farmacológicas, e que muitos acreditam que, por causa do uso de drogas específicas, como ou a maconha, ou a cocaína, ou o crack, o indivíduo chegou ao estágio que ele se encontra. Eu acredito muito que essa visão da problemática que consegue se ter ao estar se frequentando os grupos de forma continuada, dá para a pessoa que ali está fazendo parte o entendimento que por vezes passou batido para ele quando ele esteve internado numa comunidade terapêutica ou numa clínica, que era ele ter que assumir a derrota. Olha onde eu cheguei. Cheguei na clínica. Olha onde eu cheguei, no sistema psiquiátrico. Olha o tamanho da derrota. Às vezes você tem que mostrar para ele que ele está na clínica, né? Então, mas olha o tamanho da derrota que ele tem que assumir. Olha onde eu cheguei. E quem é esse? Esse é o médico que chegou, esse é o engenheiro que chegou, esse é o dentista que chegou, este é o empresário que chegou e que vai ter uma grande dificuldade, não só estes com formação, quanto também aqueles que não obtiveram esse sucesso na história pessoal, na sua trajetória de formação, de entender que a doença não escolhe classe social, condição socioeconômica, entendeu? É uma doença que ela trabalha dentro de um tríade. Ela trabalha na maneira de pensar, na forma de agir, no jeito de ser da pessoa. Perfeito. Isso eu escutei de você, adotei esse método, né? Que é muito bacana, jeito de ser, maneira de pensar e forma de agir. Porque na época do consumo, eu falava uma coisa, pensava outra e fazia outra. Não, mas quando eu falo isso para algumas pessoas me retalham. Isso acontece muito com quem está em evidência, né? Você é uma pessoa que está sempre em evidência na mídia e você acaba sendo retalhado, as pessoas começam a falar mal, as pessoas vão contra você. E às vezes me dá até vontade de me virar para esse que está falando mal e perguntar para ele assim, escuta, deixa eu falar uma coisa, amigo, você tem adicção? Aí ele vai responder, lógico, eu tenho. E aí eu vou perguntar a ele, escuta, mas há quanto tempo você entende que você tem adicção? E aí ele vai falar lá o seu tempo, que ele está limpo, né? E aí eu penso comigo, né? Por isso que eu falo que a doença está no tríade, né? Na maneira de pensar, na forma de agir, no jeito de ser. Eu penso comigo. A minha doença faz eu pensar assim, né? Eu vou mostrar para ele que eu tenho tantos anos a mais que ele. Que quem teve rezando por ele, pedindo para ele chegar, quem orou para ele fazer parte fui eu. Quando eu entendo isso, que é uma parte do tríade da doença, na minha maneira de pensar, a minha forma de agir se modifica. Porque aí eu entendo que o estado do ego
está querendo com que eu me sobreponha, está querendo com que eu me sobressaia, Competir, né? com que eu venha fazer uma competição. E aí o meu ser deixa de ser para querer ter. E este programa de tratamento, esta ajuda que você está trazendo para as pessoas, através dos seus podcasts, através de todo o processo que você faz, Sandro, que é um pouco do que eu também faço dentro da área terapêutica, não é para ter, é para ser. É para ser. É para ser. Ser quem nascemos para ser, né? Só para ser. Então, quando a pessoa está a falar mal de você, ela gostaria de ser você. Quando a pessoa está a te taxar, a te retalhar, quando ela está a tentar te invalidar, é que ela gostaria de ser você. Eu não tinha o hábito de beber, né? E eu desenvolvi o hábito de beber junto com um tio. Quando eu entendi isso, que foi depois de longos períodos já sem fazer uso de nenhum tipo de substância alteradora de humor, eu comecei a dar risada do fato, que para alguns é cômico, é de dar risada, mas é triste, porque eu tinha um tio que faleceu diante da questão do alcoolismo, também com um problema pulmonar oriundo da nicotina. E esse meu tio, quando ele me levava para a praia, eu, muito pequeno, ele falava assim para mim: quando eu morrer, eu não quero choro nem vela. Eu quero o nome dela gravado numa faixa amarela. Brahma. Olha o nome do que ele queria gravado numa faixa. Brahma. Então, o meu tio, eu tinha uma visão do meu tio como o meu Ayrton Senna. Sim. Você tá me entendendo? Super-herói. Lembra o meu super-herói. Lembra da propaganda do Marlboro? Pô, cara de cavalo Cara subindo. do cavalo, O chapéu. Isso, as Fórmula 1. Aquela propaganda daquele cigarro também LM, que era só gente jovem numa estrada, no ônibus. Isso. Então imagina quando o seu tio, que é o teu Ayrton Senna, fala pra você que o dia que ele morresse, ele não queria choro nem vela. Ele quer uma faixa amarela gravada o nome dela, Brahma. Dali em diante eu comecei a beber. Uau. Eu entendi ali que aquilo não iria me fazer nunca mal, porque o meu tio, que é o meu Ayrton Senna, Falou. tá me trazendo esta fala. Então, às vezes, esta fala que a pessoa traz, que é dentro de uma ideia de redução de danos, que nós temos muito isso hoje. Hoje, na mídia, nós temos muito isso acontecendo. Redução de danos, sobriedade, é tipo um Fla-Flu, né? É tipo um jogo de futebol. Lembra da Covid? Lembra quando tivemos a época da Covid? Então vamos lá, né? Sim. Na época da Covid, se nós associarmos a questão da Covid para a questão da redução de danos, nós vamos ter um entendimento muito bacana, Sandro, eu e você aqui. E aqueles que estiverem conosco hoje também. Por quê? Começou-se então a ideia de que pode-se fazer tudo, só passar álcool no corpo, você vai estar imunizado. Sim. E o álcool, ele fazia um papel de mitigação, é um alívio. Um alívio. Ele faz o papel de mitigação, é um alívio. Aí, pessoal, pega a visão, hein? O que surtiu efeito mesmo na Covid? Foi o cerceamento. Quando cerceamos as pessoas, né, anulamos elas de convívio social, tiramos elas daqueles habitat que elas estavam acostumadas a permanecer, frequentar, se envolver, se relacionar, se movimentar. Quando paramos isso, tivemos um ganho. Na questão da dependência química é a mesma coisa. Quando nós estamos a fazer um processo de mitigação, que é uma redução de danos, você nota que o familiar ele traz a seguinte ideia: nossa, o meu filho está melhor dentro da ideia da redução de danos. Está aliviado, né? A família toma um alívio nisso. O chá de já tô bom, o chá de alívio. Ele estava acostumado a sair de casa levando a televisão nas costas. E agora ele sai de casa levando só o par de tênis. Então tá melhor, né? Então acha que está melhor, entendeu? Isso é um processo, como na Covid, de mitigação. A codependência, né? E, na verdade, o que permanecia? Permanecia Covid. Ainda tínhamos Covid. Sim. Você está me entendendo? Agora, quando nós cerceamos, tiramos a pessoa do convívio, tiramos a pessoa desse processo de movimento social dela, nós damos condição para a pessoa entender a gravidade do que está se passando.
E aí, esta pessoa distante da onde ela se encontrava, ela consegue olhar de fora onde ela estava. E aí ela reconhece, meu Deus, olha o que eu estava fazendo. Pode levar um tempo maior? Pode. Nesse tempo maior... Depende do perfil, né? Depende do perfil. É variante de pessoa a pessoa. A pessoa pode ter perdas maiores no percurso? Pode. Lógico que pode. E eu tenho que entender que muitas pessoas, para entender que só o álcool passado no corpo não surtiu o efeito que se esperava na questão da Covid, fez com que muitos perdessem entes queridos. Olha que interessante. Porque esses mesmos entes queridos, eles não estavam abertos ao distanciamento, ao cerceamento, a se anularem do convívio. Eles queriam permanecer em movimento no convívio onde eles se encontravam. E isso tem muito no dependente químico. Quando você fala para ele, você tem que ir para um tratamento, amigo, você tem que frequentar o grupo, você tem que ir para uma clínica, você tem que procurar um profissional da área da saúde, um psiquiatra, tal, o que seja, leva um certo tempo para entender isso. Então eu levei muito tempo para me tratar, para que eu encontrasse esse período que eu me encontro sem o uso da substância, eu levei muito tempo. Então às vezes o cara tá a falar mal de você, a te retalhar na mídia social, ou ele está a fazer uma contra-transferência, um desejo de... Que é a doença agindo, né? É a doença agindo. Ele está fazendo uma contra-transferência, mas ele não está entendendo isso, Sandro. Importante. Você viu, vocês que são de família, né? Que estão na família, tem muitos familiares assistindo. Uma hora você precisa saber quando é seu filho e quando é a doença. Isso aí. Né? Fazer essa leitura. É, né? Porque a doença não é a substância. Sim. A substância é o resultado final da doença, Sandro. Eu levei muitos anos para entender isso. Então, eu parei de usar, eu usei muita droga injetável. Quantos anos de consumo? Eu tive 20 anos. Igual eu, 20 anos de consumo. Então, assim, eu venho muito cedo. Você usou droga injetável? Muitos anos. Foi a única que eu não usei, o resto eu usei tudo. Eu tive muito tempo de uso de droga injetável. Tá vivo, hein? E tô vivo, Somos os sobreviventes. Sobreviventes da coisa, porque na nossa época, quando veio o HIV, naquela época, a visão era Cazuza. Sexo, drogas e rock and roll. A visão era Cazuza, exagerado, né? Aí o Lobão trouxe aquela música Sangue e Porrada na Madrugada. Então teve uma série de fatores que estimulou muito. Estimulou bastante. A televisão estimulava o álcool direto até hoje, né? O chefe da quadrilha das drogas, dinheiro. O álcool. O álcool entra dentro das casas através da televisão, do rádio e tal. Tinha o cigarro também, né? Mas ele entra dentro também da casa de algumas pessoas através da música. Quando hoje é sexta-feira, tome uma cerveja. Só que a música do sábado é o pai de família caído na sarjeta. Sim. É a filha desse pai de família se prostituindo. O álcool dissolve família, dissolve tudo. Ele é um ácido. Ele dissolve geral. Mas eu levei muito tempo. Aí nessa época do Lobão, eu me lembro que eu só não tomei na veia em São Paulo, porque eu sou um carioca paulistado. Eu estava na Vila Madalena. E eu me lembro que as pessoas tomavam na veia, mas eu não tinha coragem de tomar com medo de pegar AIDS, que muita gente estava morrendo de AIDS. Então, mas... Eu sou de 73, você de que ano? Eu sou 69. Então você é um pouco antes do que eu. Uma coisa interessante é que naquela época onde o uso de injetável ele era mais frequente, ele era mais funcional, vamos falar assim, chegou então crack. Quando nós temos esta vinda do crack, nós tivemos um fator muito determinante. Não foi que devido à AIDS, devido às pessoas estarem morrendo por causa desta doença, né? Que é uma doença oportunista, né? Porque ela vem e ela desencadeia outros problemas maiores. Sim. E na época nós falamos, o cara morreu de AIDS. Não, o cara morreu de doenças oportunistas que o vírus proporcionou ao indivíduo. Sim. Então muita gente ali ficou com medo e não entendeu que foi uma transferência. Muito usuário da minha época, amigos meus particulares, amigos muito queridos da minha infância, que eram injetáveis, né? Parou com o injetável e passou a fazer o uso do crack fumado. Entendi. Tá me entendendo? Entendi. Não é que morreu o usuário do injetável. Ele fez uma transferência. Ele para de se machucar fisicamente, injetando,
e passa a fumar a cocaína. Que até então, nós podemos fazer uma analogia de qual maneira? Você sabe que quando os americanos bombardeiam o Japão com a bomba de Hiroshima, Sim, houve ali um devasto. Foi aí um holocausto. me lembro dessa época. Você sabe dessa história. Vamos lá. A gente é da mesma geração. E aí tem uma história dentro dessa questão do crack que dá para fazer esse paralelo. Os americanos bombardeiam lá e fazem um devasto. A forma como o Japão, então, tem de bombardear a juventude americana foi com o ópio. A produção de ópio aumentou muito. E se nós levarmos isso dentro de uma analogia que eu acho legal de falar, é que é o seguinte, quando nós começamos a perseguir mais a questão do narcotráfico nas fronteiras, fazendo mais barreiras, evitando com que o consumo se prolifere, o narcotráfico, então, vem com o crack. Você está entendendo? Porque o que nós tínhamos? Nós tínhamos cocaína. Nós tínhamos outros tipos de substâncias. Olha que interessante. Olha nós que não tínhamos crack. né? Olha o movimento aí. Então, o narcotráfico vem com a borra da cocaína, onde eles acabam trazendo químicos para difundirem aquilo para que possa acontecer de uma forma onde seja fumada. Você entendeu? E com isso, arrebentou a juventude. Aí demorou para chegar, mas chegou em São Paulo, depois demorou para chegar no Rio também. Isso aí, porque algumas portas não eram abertas, não era se permitido fazer. Por causa que começou-se a entender que os clientes para o mesmo Morriam rápido. Morriam rápido, então eles não eram mais clientes em potenciais. Eu sou do esporte. Eu e mais uma turma. Maratonista, né? Eu faço maratona, eu sou do tri. A gente fala do tri, eu corro, nado, pedalo, né? Que legal. Eu tenho uma série de amigos que são do tri. O esporte salva. O esporte, ele é uma porta libertadora, porque liberta dopamina, endorfina e serotonina em proporções gigantescas e se torna uma necessidade diária para o dependente químico. Sim. Você veja, nós estamos com um projeto aí, eu e o professor João Arthur, e também eu junto com outro professor, que é o Pedro Barban. Até te peço depois para você colocar aí fotos. Coloca aí, produção. A produção vai colocar. Fotos, aí você vai narrando aqui. né, é legal. Para vocês entenderem, né? Esse projeto. O professor João Arthur, ele vai fazer agora uma... Esse aí quem que é? Esse é um professor que cuida da minha parte de natação. É João? João Arthur Torres. Ele é professor de natação. Ele é um professor triatleta, né? Ele é um cara sensacional, gosto muito dele. Tem a nossa vivência também? Tem a nossa vivência na adicção. Tá limpo, tal. Tá limpo, tá sóbrio. E agora ele vai fazer um trajeto de 20 mil quilômetros de bicicleta. Nós fizemos algumas provas juntos. É o mesmo, né? Fizemos algumas provas juntos, muito legal, né? E naquela época a gente podia fazer o São Paulo, né? São Paulo, né? Nós não temos nada a ver com essa história de fez o formato com a mão, que é o símbolo. Não existe nada disso. Sim. O que é que existe, né? Nós vamos fazer um trajeto agora de 20 mil quilômetros de bicicleta. Nós vamos passar por uma quantidade de cidades levando a ideia da recuperação, do esporte e do bem-estar que proporciona. A importância delas. A importância disso. Por quê? Nós temos uma série de pessoas que são portadores da doença da adicção, não entendem serem portadores e não entendem que isso vai fazer toda a diferença. Coloca para mim, se você puder, um emblema para que você possa entender. Né, do 360 graus. Porque na verdade, vocês... Como que é assim o passo a passo? Vocês vão de bicicleta e caminham 20 mil quilômetros, aí para no lugar, faz uma palestra... Isso, vai ser assim que vai funcionar. Entendi. Ele vai ter todo um suporte em todo esse percurso. Bike Brasil 360. 360, né? Ele vai ter todo um suporte em todo o percurso, né? E através da história pessoal de vida dele, que envolve a questão da adicção, os depoimentos, as palestras, todo o material que nós vamos apresentar é voltado para com que as pessoas entendam que existe uma saída e que o esporte é uma porta. Esporte é uma porta. Esporte é uma porta.
Por que que é uma porta? Porque a nossa necessidade como adictos está em dopamina, endorfina, em sentir. Nós precisamos sentir. Se você perceber, Verdade. os usuários, eles têm uma necessidade intrínseca de existir. Existir de sentir aquela De coisa. adrenalina. Por isso que você veja, a Organização Mundial da Saúde, ela caracteriza a doença da adicção em algumas escalas. E nós temos hoje 8 tipos extremamente sendo tratados no sexo, no jogo, na busca de emoções, compras, depressão, exercícios, Rede social. trabalho, rede social. Então nós temos várias vertentes que precisam ser tratadas. Geram compulsão, obsessão. Né? Isso aí. Eu tenho uma pessoa, se você puder pôr para mim a foto do Pedro. Pedro é um profissional da área da saúde que compreende esse Pedro, Pedro Barban. Barban. Um cara sensacional, Personal trainer. personal trainer. Ele me prepara para as questões das ultramaratonas. Eu vou fazer agora uma ultramaratona de 100 quilômetros de corrida Legal. com a preparação dele. Ultramaratona, ou Uma seja, ultramaratona. passa de maratona. Né? Então, aquele cara que era usuário de cocaína injetável, que teve toda uma transição dentro do uso de substâncias alteradoras de humor, hoje é uma pessoa do tri. Corre, nada e pedala. E o Pedro fala uma coisa muito importante. Antes era o tri do consumo, agora é o tri da sobriedade. E o Pedro, ele fez um estudo dentro da questão da dependência química para poder me dar o suporte. Olha que no legal. sentido de, precisamos de uma nutricionista que entenda que alguns produtos você não pode usar. Sim, Porque podem ser estimuladores. sim. Em vez de serem o que vai te beneficiar, vai te estimular onde você não precisa. Olha que interessante. Tem muitos remédios assim, Ritalina, Ritalina. Vem-Vence. Isso, muita coisa assim. Você vê que tem pessoas que acabam Vivância. se tornando dependentes químicos de benzodiazepínicos, medicamentos sedativos, com a desculpa de que estão em depressão. Sim. Então, Pedro fez todo um estudo para com que eu pudesse ser preparado por ele, para que eu pudesse atingir os longos percursos. Olha Então, que legal. toda essa dinâmica exercida pelas pessoas que me rodeiam fazem a pessoa que eu sou hoje dentro do esporte. Isso é importantíssimo. Isso é muito interessante. Porque você veja, eu tive um acidente muito sério, Ah, é? um acidente automobilístico muito sério. Eu precisei fazer 17 cirurgias para voltar a andar De carro ou de e moto? motocicleta. E aí eu tive que colocar... Caiu em São Paulo? Foi em São Paulo, né? Eu tive que colocar titânio nos 2 braços, no quadril, 2 vértebras e as pernas. Então, eu fiquei 6 meses paralítico e quase 1 ano de cama. E já estava sóbrio? Já sóbrio. E foi ali que nós entendemos a gravidade do meu problema. Porque até então, entendíamos, eu, a minha família, a minha esposa, Tati, as pessoas que se envolviam comigo, que como eu não estava usando droga, estava tudo certo. E não estava. Por isso que eu falo que só parar é superficial. Eu precisava entender o que estava se passando comigo. Os bastidores. O que Né? estava acontecendo comigo? A doença estava trabalhando. Porque a doença não é o uso da substância. A doença é tudo que antecede. Então, dentro da minha maneira de pensar, na minha forma de agir, no meu jeito de ser, eu estava tomado pela doença. Eu, antes de começar a usar droga, que eu comecei a usar com 17 anos, antes disso, com 13, eu já estava viciado no jogo do bicho por causa do meu avô. Isso daí. E eu dependente de pessoas, lugares e coisas. Eu dependente de dopamina, de endorfina. Eu dependente de um desespero que se fazia presente, eu não entendia. E eu já tinha 20 anos de sobriedade. Olha isso. 20 anos. E não entendia. Não entendia. Aí, você que tá limpo há 1 ano, que acha que sabe tudo, né? Então, às vezes eu sou taxado na mídia aí, o cara fala, pô, é um professor. Não, eu sou um cara que eu gosto de ler muito, eu gosto de buscar entender ao que se refere falar que se é adicto. Porque hoje eu entendo que eu sou adicto do caos. Sim. E onde que eu entendi isso? Eu entendi dentro daquele filme Perda de Controle, do Ben After. Perda de controle, legal. É um filme muito legal para uma pessoa que está começando o seu tratamento assistir e entender que uma pessoa adepta do caos não precisa de uso de álcool e droga para ele ter problemas maiores. Os problemas maiores vão se apresentar independente do uso da substância. E com o uso da substância, ele vai vir a fazer parte
como um processo de mitigação que eu trouxe no início da nosso Do alívio, bate-papo né? aqui, do alívio. Falar nisso, pessoal, depois eu vou deixar o Instagram dele, qual que é? Fala aqui pro pessoal. Júlio César Butti. Arroba Júlio César Júlio César Butti, Butti. porque ele é terapeuta também e a gente está junto na sobriedade. Estamos apresentando Uma Dose de Esperança, com o terapeuta Sandro Barros. Sandro Barros é terapeuta e acompanhante terapêutico, profissional de saúde altamente capacitado e experiente, que combina conhecimento teórico e prático, para desenvolver estratégias de tratamento personalizadas. Atuando tanto presencialmente quanto online, Sandro oferece atenção individualizada ao paciente e à sua família, guiando-os no processo de recuperação, promovendo a melhoria da qualidade de vida e facilitando sua reinserção social. Sandro fundou a empresa Independência Química. Ela tem como diferencial suas palestras, acompanhamento terapêutico, que é uma profissão do futuro, e atendimento presencial e online. Seu método é exclusivo e inovador, combinando práticas terapêuticas personalizadas com um enfoque na inteligência emocional. O Instituto Sandro Barros é referência em saúde mental. Confira alguns projetos do Instituto. Ele criou o projeto Domingo Social, que oferece atendimento gratuito a quem precisa de suporte terapêutico. Também idealizou o projeto Um Dia na Sociedade, que recompensa pacientes com bom comportamento durante a internação, proporcionando uma experiência de acompanhamento terapêutico especial em ambientes sociais, renovando a perspectiva de vida. Outro destaque do trabalho de Sandro é o projeto Acolhimento Sem Fronteiras, voltado para oferecer apoio terapêutico à comunidade LGBTQIA+. O terapeuta Sandro Barros e sua mãe Sandra Barros, que é terapeuta de família, foram premiados com a Medalha da ONU por seus trabalhos sociais. Acompanhe o terapeuta Sandro Barros nas redes sociais e conheça mais sobre seu trabalho transformador. Voltamos a apresentar Uma Dose de Esperança, com o terapeuta Sandro Barros. E tem uma outra questão também, quando a pessoa pergunta, vem cá, quanto tempo ele precisa ser internado? Nossa, essa é triste. Essa é triste, Essa né? é triste. Quanto tempo? Me dá o tempo. Eu falo assim, ó, não tem receita de bolo. Mas geralmente, o que eu escuto falar é que são 3 meses para ficar limpo totalmente, o corpo 100%. Não sei qual é a sua visão. Sim, eu tenho essa visão. Mais 3 meses para recuperar o discernimento emocional, né? Saber, pô, quem eu prejudiquei, quem eu não prejudiquei, como eu funcionei, né? Sair do cenário para ver o cenário, que é o que você falou. Tem que cercear. Cercear. É tipo igual aquele filme do Wilson, né? Ele saiu da ilha para ver a ilha, né? Sensacional. E aí ele começou a chorar Foi e viu onde eu tô. Mas antes ele não estava vendo. Ele não sabia onde ele estava. A hora que ele olhou de fora onde ele estava e viu que ele estava sozinho. Saiu da ilha para ver a ilha. Você entende que ele só consegue sair da ilha porque ele entendeu que ele não sairia sozinho. E aí ele construiu o personagem do Wilson. Que foi a bola que salvou ele. Salvou a vida dele. A saúde mental dele só existiu por causa da bola. Se não fosse a bola para ele trocar aquela ideia lá. E os outros 3 meses, para completar 9 meses, é o plano de ação. O que eu vou fazer na sociedade? Você imagina. Vou trabalhar com o quê? Vou morar aonde? Quais são minhas amizades? Qual é o esporte que eu vou fazer? Você me entendeu o que eu te falo quando eu digo que a pessoa para de usar e é uma questão superficial? Parou de usar é superficial, amigo. Preciso me aprofundar. Eu preciso me aprofundar. Aprofundar ao quê? O que me levou a usar? Qual déficit que eu trago comigo? Que me levou a... Você aí, o que te levou a usar? Faça essa pergunta para você, esse autodiálogo, converse, diálogo interno, conversa com você, pô. O que te levou a usar? Faz terapia. E aí começa a entender assim, isso é real, é verdadeiro ou é lúdico? Sabia que a gente tem 50 mil pensamentos por dia. Isso eu aprendi na faculdade de psicologia. 50 mil pensamentos por dia. 46 mil pensamentos não faz sentido, só 4 mil. Agora, quais que faz sentido?
Eu tive um podcast que eu fiz aí, que eu falei de uma estatística aí de quando o cara entra... Isso eu queria saber. O cara entra no primeiro dia limpo dele, vai até 9 meses sofrendo de negação. Isso. E depois de 9 meses até 2 anos e tal. E aí eu fui muito taxado nisso. Não, fala de novo aí pro pessoal saber. Como que é esse lance de tempo? O primeiro ano, o segundo ano, o terceiro ano? É notório que o primeiro embate que a pessoa vai ter até o seu nono mês sem o uso... é da negação. Porque ele acha que agora tá legal e ele está negando uma realidade. Qual a realidade? Querido, você não fez nada. Sim. Vamos olhar como é que é a sua trajetória dentro desses 9 meses? Mas é dentro dos 9 meses? Qual a trajetória? A trajetória que antecede ao uso. Sim. Eu não estou te falando da trajetória dentro dos 9 meses. Estou te falando da trajetória que antecede ao uso. Olha como eu estou fazendo com que ele entenda que a maneira de pensar dele é muito doente, porque ele está preocupado dentro do foco dos 9 meses posteriores ao primeiro dia que ele parou. Eu não estou preocupado com isso. Entendi. Eu estou preocupado, Sandrinho, com o que me levou ao uso e que me fez chegar ao ápice do desespero na minha vida, que foi fazer o uso da substância. Porque eu só chego ao uso da substância, não importando se ela é sólida, líquida ou gasosa, porque eu cheguei no ápice do meu problema, meu irmão. Entendeu? Imagina, um garoto com 11 anos de idade, cheguei no ápice do meu problema, Sandro. No ápice. Imagina, o meu tio, um cara maravilhoso, um cara sensacional, fala pra mim, quando eu morrer não quero choro nem vela, quero o nome dela gravado numa faixa amarela. Brahma. O ápice ali... E ele aprendeu isso com outra pessoa também. Isso, mas o ápice ali está no medo. Vou ficar sem meu tio. Sim. O ápice ali foi o medo. O medo. E esse medo, ele perdura até hoje. Sim. E você tem que lidar com ele. Querido, e quantas vezes eu não estou com medo no meu cotidiano, no meu dia a dia, e eu transfiro para comida? Eu não sei se você faz isso, Sandro. Também, pô. Também faz. Quando eu me dopo... A compulsão migra, né? Então. Quando eu me dopo de doce, leite condensado, açúcar, glicose, eu tô me dopando. Sim. Eu tô me anestesiando ali. Deixa eu te perguntar uma coisa. Tem umas perguntas que eu quero te fazer aqui, porque eu vou querer ficar aqui muito mais tempo do que a gente tem. Mas vamos lá. Acredito que seria importante fazer essas perguntas. Quais são os pilares da recuperação dentro da clínica? Isso é muito importante, dentro da clínica. Eu acho que está dentro da ideia da derrota. Eu acho que esse é o pilar. A pessoa vê a derrota. A pessoa entender a derrota. Dentro do grupo anônimo, eu acho que o pilar é ele reconhecer a problemática. Problemático, tá. Eu acho que esse pilar é legal de ser visto de uma forma mais continuada. De uma maneira mais continuada, Sandrinho. Pegar o padrinho lá no grupo. Ter o apadrinhamento, ter a literatura, entender o que está fazendo Os 12 ali. passos. Ó, eu fui para um podcast do Minotouro, do Minotauro, que são meus amigos. Legal. TouroCast. Eu fui lá, beijo, Minotouro, Minotauro. Eles adoram o meu trabalho também. E aí eu falei para eles o seguinte, falamos do esporte, né, do meu trabalho de acompanhante terapêutico, eu levo as pessoas para fazer o esporte e tal. E aí eu falo para ele que a única luta que a gente vence se rendendo é a dependência química. Sim. Por quê? Porque o judô você luta até o final, a esgrima você luta até o final, o UFC você luta até o final. E na dependência química, quando você vence? Quando você se rende, que é o que você falou, que é o primeiro passo, que é a aceitação. Ele tem que estar derrotado, Tá. entendeu? Ele tem que estar numa posição de derrota. Tá? Eu acho que isso é importante, né? Outra aqui. Quais são as características da doença da adicção? Né? Compulsão, obsessão, como que é isso? Eu acho que assim, é legal falar que essa característica da doença, compulsão e obsessão, ela trabalha não só na questão da drogadicção, ela trabalha na adicção. Cartão de crédito. Né? Isso. Então, hoje nós temos pessoas que estão compulsivas e obsessivas pelo WhatsApp. Sim, não consegue ficar. Não consegue ficar sem. Tem que ter hora para usar. Isso aí. Acorda já com o telefone, vai dormir com o telefone. Desespero, negócio Se sério. levar curtida, libera a dopamina. Isso aí. Entendi. A vida, Jogo, né, cara? jogo,
o esporte, o exercício, As pessoas acabando com os trabalho. imóveis. Eu peguei um paciente meu que ele transferiu da conta do pai R$ 400 mil para jogo, o pai descobriu só depois, entendeu? Então, assim, tem muita gente acontecendo isso, entendeu? Tipo, pessoas que trabalharam a vida toda para construir um patrimônio e que está trocando esse patrimônio e o pai nem sabe por jogo. Obtém dopamina, obtém endorfina ali. Outra coisa, qual é a diferença? Essa pergunta é importantíssima, eu quero que você escute aí. Queria muito saber a sua visão sobre isso. Qual é a diferença de estar limpo Boa. e de estar em recuperação? Estar limpo é você estar sem o uso da substância alteradora de humor. Isso é estar limpo. Sem álcool, O cara não sem está fazendo nada. uso de nenhum tipo de substância alteradora de humor. Como é que está esse indivíduo? Ele está limpo. Os pessoal inventam, eu tô limpo, eu só bebo. Eu tô limpo, tô fumando baseado. Eu tô limpo. Não, tá limpo é tá limpo, Tá pessoal. limpo é uma questão de ordem fisiológica, tá? Tá limpo, né? Fisiologicamente ele não tem nenhum indício de nenhuma substância alteradora de humor. Estar em recuperação é um processo que envolve aceitar a vida da maneira que a vida apresenta-se e viver ela. Isso são os passos. Por isso que os programas anônimos são tão funcionais, são tão importantes, Sandro. O processo terapêutico, através do programa de passos, ele é extremamente funcional. E você tem o DNA do AA e do NA, né, dentro de você, porque assim, você tem muito mais frequência de grupo do que eu. Eu sou um frequentador né? assíduo. Você tem muito mais do que eu, porque a minha história foi diferente. Eu conheci o grupo depois de limpo, nunca fui internado. Você foi internado? Eu tive várias passagens dentro da questão de internamentos e onde eu encontrei e obtive resposta para deter a doença no programa de 12 Passos. Quando eu recebi o programa de 12 Passos, eu entendi que eu tinha algo maior, que não era o uso, porque eu não tinha mais o uso naquele Foi momento. muito terapêutico para você. Muito terapêutico, porque eu não tinha mais o uso. Por isso que eu falo muitas vezes, e às vezes sou criticado com isso também, né? Tudo bem. Eu falo para as pessoas assim, né? Eu falo, amigo, você tem um problema maior. Não, o problema eu tinha quando eu fumava crack, quando eu bebia pinga, quando eu fumava não sei o que. Eu falo, não, filho, você tem um problema maior. Você tem a doença. E o cara acha que ele não tem nada, porque ele está sem a droga, ele está sem a substância. Então ele está sofrendo da negação. A negação como um dos primeiros sintomas da doença. E aí ele vem com justificativas, racionalizações, desconfianças do que eu estou falando para ele, contra-transferências, projeções, mecanismos de defesa. Não, e o problema é que também o uso de drogas causa problemas de saúde mental. Então entenda que... Com essa esquizofrenia, pula da varanda, eu peguei um suicídio. Então, pera lá. Então entenda que os primeiros 9 meses, a manifestação dos sintomas da doença é a evidência da doença no indivíduo. Sim. E aí os caras ficam contra mim quando eu falo isso. Muita gente fala contra mim nesse sentido. E tem que se entender que o auto-engano vai se dando a partir do 9º mês até 2 anos. O auto-engano. 9 meses até 2 anos. Porque ele se auto-engana acreditando que, como agora ele não está fazendo uso, ele pode fazer o que ele quiser. Não, e o cérebro conta historinha, o cérebro mente para ele, então, né? E aí, quando eu falo isso também na rede social, para os amigos, sou taxado. O cara fala, isso é o pensamento dele. Não, isso daí é muito sério, querido. Quando eu me vi com 9 meses sem uso, até o meu 2º ano sem uso, é um tempo substancialmente grande, né? São 2 anos. Eu entendia que eu podia fazer o que eu quisesse. Até mesmo estar junto com... O auto-engano está aí. Estar junto com pessoas que elas podiam beber, eu podia beijar a boca delas, que eu não tinha problema algum. Não entendendo que a abstinência tem que ser total. Nem um gole, nada. No momento que eu estou a beijar a boca da minha garota que faz uso da cerveja, do álcool, do que seja, eu estou tendo um grande problema comigo. Porque eu estou exercendo a negação da realidade. Qual é a realidade, cara? Eu estou com raiva que eu não estou podendo beber. Não, e a doença está estacionada dentro de você e entra um gole de álcool através de um beijo. Mas não entende que entrou o álcool. Acha que está beijando, por isso que o auto-engano está aí. Entendi. Entendeu? Entendi. E a autossuficiência, ela vem ali, a partir de 2, 3, 4, 5 anos,
até uns 7 anos mais ou menos, a autossuficiência de que agora eu não volto mais pro uso. Tá se vendo no espelho, tá gordinho, tá corado, tá ganhando dinheiro. Isso é extremamente importante as pessoas entenderem, né? Tomou o chá do Jatobon. Neguei, estou me enganando e agora me sinto tão suficiente que eu não preciso mais de ajuda. Eu já sei o que eu preciso. Então, de 0 a 2 anos, auto-engano. De 2 a 7 anos, autossuficiência. É tão suficiente de si que ele não vai te procurar para nada, Sandro. Você acha que ele vai te procurar para perguntar para você o que você acha dele estar com uma namorada que bebe e ele beija a boca dela? Não, é verdade. Pensa. Olha o tríade da doença. Olha como é importante as pessoas pensarem no tríade da doença e não pensarem na doença como sendo álcool, cocaína, crack e maconha. No tríade da doença. Uma pessoa com 7 anos que ela não faz uso de nenhuma substância, você acredita que ela vai te procurar para falar para você, querido, que ela tá namorando uma pessoa que toma cerveja, fica com aquele cheiro, exala o álcool. Muda o comportamento. Muda o comportamento. Não adianta falar que não muda, que o álcool muda. E ele, fala que bebe pouco e bebe muito. Ele não vai nunca te procurar para falar para você assim, olha, eu tenho 7 anos limpo, seu Sandro, e eu estou bebendo através do beijo da minha garota. Não. Então, essa autossuficiência dele em acreditar que quem bebe é ela, eu não bebo, ressalta a negação. Ressalta a negação. Então essa negação não foi tratada no início do tratamento dele. E eu preciso ter muita atenção com isso. Sim. Porque se eu não tiver atenção com isso hoje, com o meu tempo que eu tenho, que são 3 décadas que eu não faço uso de nada... A sua riqueza, a sua sobriedade tá... Eu vou te contar, eu fui numa festa de casamento... Casamento, o pessoal adora embebedar. Olha o que eu vou te contar, que bacana. Cheguei lá, tinha uma mesa farta lá de comida... E aí tinha lá uns pães italianos, que tinha sido feito aí um buraco no meio do pão, e ao lado tinha uma carne com molho madeira, que é feito com conhaque, e colocava-se esse molho com essa carne dentro desse pão italiano, pegava-se pedaços de pães italianos e se molhava dentro e se comia. E tinha uma pessoa que estava do meu lado... E eu olhei aquilo, porque eu logo percebi que aquele molho tinha álcool, por causa que exalava ali um teor diferente. Perguntei pro médico. Até chocolate, olha, assim tem álcool? Isso, que da Copenhague tem muito isso, aquelas garrafinhas. E aí, o cara que estava do meu lado, ele pegava um pedaço de pão, Sandro, ele molhava dentro do pão que ele tinha colocado o molho com a carne moída e chupava. E chupava assim, ó. Eu perguntei para ele, o que você está fazendo? Ele falou, estou tentando ficar bêbado. Quando ele me falou aquilo, ele me deu um start. Você está me entendendo? Sim. Ele me deu um start. Porque o meu corpo, como o seu corpo, não sabe diferenciar um remédio para dor de cabeça de um remédio para fazer a cabeça. Sim. Está me entendendo agora? Sim. O meu corpo e o seu não sabe diferenciar o comprimido para a dor de cabeça do comprimido que vai fazer a cabeça. Sim. E você vê, a pessoa não teve essa sacada. Olha que bacana. Tu nem comeu o pão, né? Não, tô nem fora, tô noutra pegada. Tô no outro. Você tá me entendendo qual que é? Entendi. Então, às vezes, nós temos companheiros, amigos, pessoas próximas, que nos convidam, vamos tomar uma cervejinha, você toma uma sem álcool. O meu corpo não sabe Mas diferenciar. como o pessoal também tem vontade de embebedar o outro, né? Ninguém quer beber sozinho. Mas não é só... A ideia é, tome uma cerveja sem álcool. O meu corpo, ele não sabe diferenciar a cerveja sem álcool da com álcool. Eu bebo, não é pelo gosto, Sandro. Eu bebo pela sensação. Sim. Você não bebe pelo gosto, você bebe pela sensação. Porque nós, ambos... temos a doença. Tem um médico chamado Arthur Guerra, que é um abraço para ele, também gostei de conhecer ele pela internet, não conheço ele presencialmente. Tem um vídeo dele que ele fala que não existe cerveja sem álcool, que precisa do álcool para fazer espuma. Não existe. Essa história que é cerveja sem álcool, não. Tem um pouquinho de álcool ali para fazer espuma. Eu não faço o teste. E aí eu sou
a favor de ficar na sobriedade total, né? Essa é a minha linha. Então eu sou contra cerveja sem álcool, porque depois que eu vi esse vídeo dele falando que ainda tem um pouquinho de álcool para fazer espuma, né? Então deixou bem claro que eu estou no caminho. Os programas anônimos, eles são tão funcionais que eles determinam a abstinência total. O álcool é droga. O programa, né? O programa me deixa isso muito claro. Isso me reforça dentro da ideia de entender que 100% das pessoas que chegam no programa, foi feita uma estatística, isso há um tempo atrás já, que 33% desses 100% das pessoas que chegam no programa, elas abandonam o programa logo de chegada. 33%. O que faz ela abandonar? Eu acredito que a hora que ela entende que precisa mudar a vida totalmente. Mudar todos os seus hábitos. Uma mudança muito brusca para ela quer ir aos poucos, não dá. Não dá. Essa negociação não existe no programa. Se 33% abandona no início. 64% desse percurso chega a ter até 3 anos limpo, 5 anos limpo. E 3% do processo todo é que passa de 12 anos de sobriedade. Olha só que interessante. Então, você veja, é uma margem muito pequena que atinge um tempo muito longo de sobriedade. Então, muitos daqueles que nos taxam, os mais antigos, que falam mal dos veteranos, que reprimem as falas dos veteranos, que acreditam que os veteranos estão errados, porque agora tem uma geração nova que traz essa ideia da cerveja sem álcool, traz essa ideia de fumar pendrive, traz essa ideia... tem essas novas drogas. Inclusive, esse médico falou o seguinte, não pode nem bombom com licor, que tem álcool. Aí ele falou, mas você é radical? Sou radical. Aí ele falou o seguinte, que tem uma coisa chamada memória bioquímica. Sim. A medicina não descobriu por que a pessoa que está 30 anos limpa, quando ela toma uma gota de álcool, ela volta para o mesmo quadro. Ela não consegue. Ela não consegue. É como se aqueles 30 anos não tivesse valido de nada. Existido. Não tivesse valido de nada. A medicina... E você veja, nós temos uma memória de repetição. Você veja que muitas das pessoas que você atende, e que eu também já atendi, que já passou na minha história, elas quando voltam a se drogar, Sandro, elas voltam lá onde elas pararam. Elas não passam a se drogar da onde elas se encontram para frente. E o tempo que ela ficou limpa, ela tenta recuperar o tempo perdido e aumenta o consumo. Muito, a frequência e a quantidade. Muito. As pessoas entram em tratamento, as pessoas buscam saídas, recursos, que nem... Eu sempre fui de esporte desde muito jovem, mas hoje eu entendo que a minha atuação dentro do esporte, junto com as pessoas que me assessoram, junto com a equipe que eu faço parte, do Pedro Barban, junto com esse meu colega, meu companheiro de esporte, o João Arthur Torres, da Bike Brasil 360 Grau, junto com isso, a resposta que eu obtenho não é o gatilho, como você trouxe agora, não pode ter. É o conhecimento. Eu preciso ter conhecimento. Por qual motivo o dinheiro é o gatilho? Por qual motivo o esporte pode me beneficiar? É porque eu com o dinheiro eu parecia o Silvio Santos. Eu queria pagar tudo para todo mundo. Você precisa ter um entendimento. O que é o gatilho? O que é o esporte? O que é a família? Eu preciso buscar. Isso não... Rebobinar a fita. Isso não busca sozinho, Sandro. Tem que ser uma terapia. Uma terapia. Você precisa de alguém para te ajudar. O que eu te falei. O cara parou de usar droga. Hoje eu faço terapia. Eu já tenho terapia. Lógico, eu faço terapeuta. Tem que ter. Eu tenho uma pessoa que me escuta e que me fala quando eu estou extremamente fora da casinha. Sim. Você está me entendendo? E é importante entender que esse iluminar do caminho nos dado a mim e a você por uma outra pessoa, por uma terceira pessoa, que por muitas das vezes nós contestamos também o que esta pessoa está iluminando o caminho, óbvio, não tem isso, né? Nós contestamos também, é o que pode surtir o efeito. Entendeu? Verdade.
que gera uma reflexão. Sim, eu preciso valorizar o que a pessoa está me falando. Para entrar em recuperação. Recuperar a ação, né? Porque veja, eu quero fazer uma reparação para minha mãe sem fazer primeiro uma reparação sobre o que eu tenho que ressarcir a ela e ressarcindo a ela o que eu estou recuperando desta relação. Aí tem que ter um inventário, é o quarto passo. Aí eu vou lá no meu inventário, você está vendo? Eu quero reparar algo aqui sem entender o porquê que aconteceu. Não, eu preciso voltar antes. Então, eu quero reparar, mas para reparar eu preciso olhar antes. O que aconteceu? E para mim entender o que aconteceu antes, eu preciso ter sido preparado, eu preciso me pôr fraco para o sentimento que eu vou ter. Eu necessito que uma pessoa me dê lucidez sobre aquilo. Eu preciso entender se é minha vontade ou um fator de necessidade de reparar o que eu causei ao outro. São questionamentos, né? São questionamentos que são feitos dentro do processo terapêutico. O grupo, a literatura do grupo, a dinâmica que o grupo exerce na pessoa que se disponibiliza a ter essa frequência no grupo, Sandro, e também dentro dessa visão que eu te falei, que eu falei para todos que estão aqui, que eu acho fundamental procurar uma direção. Pessoal, pega a dica. Olha só, eu quero que você olhe para essa câmera aqui, Julinho. Pega a dica. E dê um recado, assim, uma dose de esperança, que é o nome do programa, né? Que veio através de atendimentos, esse feedback. Falaram assim para mim, pô, você traz uma dose de esperança na terapia. Eu falei, então vou criar um programa com esse nome, né? Muito bom. Foi através da família. Então não é uma dose de álcool e de drogas, de heroína ou qualquer tipo de droga, é uma dose de esperança. Então a minha dose de esperança é que procure ajuda. É um ato de coragem e sabedoria. Essa é a minha dose de esperança. Julinho? É sensacional. O que eu acho que é extremamente funcional? Os programas anônimos são extremamente funcionais. Você procurar um profissional da área da saúde para entender ao que se refere o que está te acontecendo é extremamente importante. Então, muitas das vezes, as pessoas não querem ir nos grupos anônimos, Sandro, não querem procurar um processo terapêutico em grupo, porque elas sofrem de fatores que antecedem a ela. E ela precisa conhecer quem é ela. Então ela procura o Sandro, procura o Júlio, procura um terceiro... Para se conhecer. Para se conhecer. Aí. Obviamente essa pessoa vai ser conduzida ao elemento de maior força para tratamento da doença da adicção. São os grupos familiares. É isso aí, pessoal. Pega a dica. Obrigado, Julinho. Vamos fazer a segunda etapa, porque tem muito assunto. Nossa, tem muita coisa. Tem muito assunto. Uma dose de esperança. Você. Valeu. Um abraço, obrigado.